Boa noite a todos do YouTube. Estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica. Vamos continuar a partir do capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Sem mais demoras, vamos continuar a nossa leitura. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas e disse: De fato, eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles que deram do que lhe sobrava para as ofertas, esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: Atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome, e isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo, e cairão a fio da espada, levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram os tempos das nações. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Em seguida, contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. Pois ele sobrevirá a todos os habitantes de face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, ele ensinava no templo, mas passava as noites ao relento, no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. Amém? Vamos ler somente até aqui, porque o capítulo 22 ele é bem extenso, e se eu for ler eu vou ter que ler muito correndo. Então esse foi o capítulo 21 de Lucas, aqui Jesus falando já sobre a ruína de Jerusalém, a queda do templo, quando Jesus profetizou ali sobre que não ficaria pedra sobre pedra. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, que foi a diáspora
o que foi a queda de Jerusalém, e os judeus precisaram sair, se espalhar, porque foi tudo destruído, inclusive o templo. Então se cumpriu ali a profecia e não ficou pedra sobre pedra, foi totalmente derribado. O grande templo que todos mostravam com grande orgulho, porque era muito ornado, todos iam ofertar no templo, era muito rico, né? Era o centro das riquezas, o centro onde as pessoas se encontravam, os filósofos se encontravam, os grandes pensadores da época estavam todos no templo. E ali foi tudo derrubado no ano 70 depois de Cristo. E também nesse mesmo capítulo Jesus fala desse futuro mais próximo, que era a queda do templo, mas também o fim de tudo, quando ele fala que Jesus, que ele mesmo voltaria numa nuvem e apareceria diante de todos os homens, diante de toda a face da terra. Por isso, nós devemos estar atentos, orando a todo tempo, conectados com o sagrado, com o Senhor, com Deus, com Jesus nos nossos corações, vivendo o Evangelho a cada dia, para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia, como ele diz aqui no versículo 34. Olha, cuidado, para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia. O dia aqui está com D maiúsculo. Se você depois tiver a oportunidade de ver na sua Bíblia, esse dia está maiúsculo, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Aqui é evidente que Jesus está falando que nós devemos vigiar para não sermos surpreendidos no dia da sua volta. Amém? Vamos ficar atentos, então, guardar essa palavra no nosso coração e viver a cada dia o Evangelho, esse Evangelho do amor de Cristo que Ele deixou para nós. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós voltamos a partir do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Fiquem com Deus, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.